No Panamá, adventistas realizam primeira campanha de evangelismo online. Igreja Adventista na América do Norte promove atividades de saúde para seus fiéis. Em Madagascar, Ministério da Mulher ajuda famílias necessitadas durante a pandemia do coronavírus. Universidade de Loma Linda apresenta novo estudo sobre saúde mental. Estas e outras notícias aqui na ANN. A Igreja Adventista de Colón, no Panamá, realizou sua primeira campanha de evangelismo online com um saldo de 81 batismos. O programa também foi transmitido pela estação de rádio Nuevo Amanhecer, que pertence à Igreja Adventista. A campanha atraiu mais de 700 telespectadores nas principais redes sociais, que tem sido ferramenta poderosa durante a pandemia do coronavírus. O presidente dos adventistas na região, o pastor Christian Espejo, disse que um dos objetivos do programa era mostrar que a denominação produz conteúdos relevantes através dos meios disponíveis. A campanha teve como título Restaurado para uma Nova Vida. O orador principal, pastor Dante Godeal, falou sobre vários temas, incluindo a restauração por Jesus, a cruz, a oração, o Espírito Santo, o perdão e outros. Centenas de pessoas se inscreveram para estudos bíblicos e solicitaram recursos adicionais durante a campanha de 7 dias. Como parte do lançamento da iniciativa de saúde Adventist Healthy You, a Igreja Adventista na América do Norte continua a incentivar os fiéis a planejarem eventos de atividade física em suas comunidades. A diretora do Ministério de Saúde da região, Angie Brower, disse que um bom momento para estimular a prática de exercícios é o desafio deste ano Made to Move, feito para se mexer. Brower observou que o programa, uma semana especial de destaque na saúde, pode funcionar bem para indivíduos, grupos religiosos e muito mais. O plano pode ser feito online ou presencialmente, cuidando as medidas de distanciamento social. A Igreja Adventista do Sétimo Dia promove, desde a sua fundação, a importância de manter um estilo de vida ativo e saudável. Em Madagascar, o Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem estado ativo durante a pandemia da Covid-19. Todas as semanas, as mulheres vão a vilas remotas para fornecer refeições quentes para cerca de 400 crianças carentes e vulneráveis. Além disso, mais mulheres se reuniram para costurar centenas de máscaras que posteriormente foram distribuídas a famílias em situação de risco. As damas também doaram agasalhos para as famílias passarem o inverno. A essas atividades somam-se a transmissão de oficinas e programas especiais tanto online como por televisão. Em junho, a igreja lançou sua Semana de Oração do Ministério da Mulher em todas as ilhas de Madagascar. Estudos diários foram transmitidos em vários canais de rádio e nas redes sociais. Milhares de telespectadores e ouvintes mostraram interesse em aprender mais sobre Cristo e sua igreja. A integração da saúde mental nos cuidados primários de pacientes com doenças crônicas melhora os resultados dos pacientes e reduz significativamente os custos dos cuidados de saúde. Isso é o que diz um novo estudo da Universidade de Saúde de Loma Linda, conduzido pelo médico Brian J. Distelberg. O pesquisador disse que os sistemas de saúde, às vezes,
relutam em integrar a saúde mental na atenção primária devido ao custo inicial e ao ajuste nos fluxos de trabalho. No entanto, uma vez integrados, destaca Brian, os pacientes vão ter resultados significativamente melhores e os custos vão ser reduzidos. Distelburg e a equipe de saúde comportamental da Universidade de Loma Linda avaliaram os custos totais de saúde de 107 pacientes adultos em um período de 12 meses, antes e depois da intervenção. Os pesquisadores descobriram que havia melhores resultados com menores custos ao longo do tempo. Bem, isso foi tudo por hoje. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Que Deus abençoe e um abraço. Jesus would have died for just one person of the 1.3 billion who live in India, Bhutan, Nepal, and the Maldives. That's how much he loves the people here in the Southern Asia division of the Seventh-day Adventist Church. The work of the Adventist Church began in Southern Asia and India in 1893. 5 colporteurs, 2 from America and a family of 3 from New Zealand, arrived to share the gospel of Jesus Christ. The next year brought another missionary, Georgia Burris. The mission board of the Seventh-day Adventist Church paid Georgia's passage from the United States to India. Once there, she was responsible for her own living expenses, but God provided in miraculous ways. Later, she married a fellow missionary, and together they ministered in India for 40 years. From these humble beginnings, the Adventist Church in Southern Asia has grown to 1.6 million members. We praise God for this growth. But the vast majority of people in this region have not yet heard the good news about Jesus. Less than 1% of the population are Adventist. The Maldives, a country of 392,000 people, has no Adventist work. More than 800 languages are spoken in Nepal, Bhutan, and India. We have materials in only a handful of those languages. And yet church members, such as Global Mission Pioneers, are sharing the love of Jesus in communities throughout this vast territory. Urban centers of influence have been established in cities, and thousands are being helped through schools and medical institutions. Shir Memorial Hospital has been treating the sick in Nepal since 1960, and there are 11 more Adventist hospitals that offer holistic medical care in India. Thousands receive a holistic education at 144 Adventist secondary schools and 9 institutions of higher education across India, including Spicer Adventist University. Hope Channel India broadcasts in 9 languages, sharing stories of encouragement and inspiration to people such as Rajesh. Overwhelmed with financial difficulties in his family, Rajesh just couldn't concentrate at work. He lost his job and became depressed. One day he came across Hope Channel India's prayer line and asked for prayer. This was the first step in getting to know Jesus and finding hope for his family. He now has a new job to provide for his family. Please continue to pray for the people of India, Bhutan, Nepal, and the Maldives. And pray for the church. With limited resources, and in the face of many challenges, it seeks to remain faithful to God's call. Thank you for your mission offerings, which fuel mission in the Southern Asia Division and around the world.
esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir. Do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar pelo amor, que do alto te manda, ó Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar pelo amor, e do alto te mando, ó Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Há um Deus que fez o céu, a terra e o mar, e me fez a sua imagem e semelhança. Por mais que eu tente entender a razão, não vou conseguir. Por sua palavra o mundo criou, mas me esculpiu. Empoeirou suas mãos e seus pés, foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante, e quer ter alguém e viver. Se você pensou em dar as costas e fingir que não há alguém que dá razão pro existir, sabia que o homem seria infiel, mas não desistiu. Por sua palavra o mundo criou, mas me esculpiu. Empoeirou suas mãos e seus pés, foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante, que quer ter alguém e viver. Empoeirou suas mãos e
seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante, e quer ter alguém viver. Ter alguém viver. Amém? Eu me lembro das vezes em que eu caí, o Senhor sempre esteve ao meu lado. E quando eu clamei, você estava lá, disposto a me ouvir. Desde quando eu nasci até meus primeiros passos, sempre esteve ali, ao meu lado, cuidando de mim, guiando os meus passos, me ensinando quem tu és. Tu és o sol da minha vida, minha rocha e salvação. Tua mão é que me guia em densas trevas e escuridão. Por isso eu quero entregar o meu coração. O tempo passou e eu cresci, decidi viver meus próprios ais. O que aprendi quando criança não me motivava mais. Me tornei inconsequente, só olhava para mim. Abri mão da minha cruz e do que Deus tinha pra mim. Foi quando ouvi a sua voz falando assim: filho, não permita que os poderes desse mundo subjuguem o seu coração. Lembre-se, você pode morrer para o pecado e viver comigo. Pense nos pregos que me traspassaram as mãos. Pense no madeiro. Lembre de toda a dor e o sofrimento que eu passei por você. Afinal, não foram os pregos que me prenderam à cruz. Não foi a dor, não foi o Calvário. Foi o meu amor por você. Tu és o sol da minha vida, minha rocha e salvação. Tua mão é que me guia em densas trevas e escuridão. Por isso eu quero entregar. Tu és o sol da minha vida, minha rocha e salvação. Tua mão é que me guia em densas trevas e escuridão. Por isso eu quero entregar o meu coração. Amém, Senhor.
quero cumprimentar a minha querida igreja que está aqui esta manhã e a igreja que também está do outro lado daquela câmara a participar conosco neste culto de adoração ao Senhor. Agradecemos pelos momentos de louvor, agradecemos a Deus pela ação do seu Espírito também no nosso coração, na nossa vida, do nosso tema de hoje. Eu queria convidar-vos a inclinarem a vossa fronte para termos uma palavra de oração. Querido Jesus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos porque tu prometes em tua palavra que ouves as nossas orações e nós queremos e nós confiamos perfeitamente. Ajuda-nos a ter fé, a ter confiança em ti. E que esta manhã as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a tua igreja presente e sobre a tua igreja ausente, mas que estão conosco através da internet. Senhor, que abençoes cada família, cada irmão e a nós aqui com o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Estávamos no capítulo 6, agora vamos para o capítulo 7. Eu creio que esse texto vai ser projetado na nossa tela, Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. É exatamente como está aqui a ser projetado e como os irmãos podem ler nas vossas próprias Bíblias. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Oh, este texto tão conhecido por nós fala-nos da oração, do propósito da oração. E a oração, eu direi que é uma experiência fundamental na vida cristã. Porque a vida cristã não terá nenhum efeito, não terá nenhum valor se realmente não estivermos dispostos a orar. A oração é vital. Sem oração não existe vida cristã. Não existe crescimento espiritual sem oração. Ela é a chave no nosso relacionamento com Cristo. É verdade que Deus nos fala através da sua palavra, mas nós falamos com Deus quando oramos. Meus queridos, não houve, no entanto, ninguém que falasse tanto acerca de oração ou da necessidade de oração como Jesus. Jesus não só falou de oração, mas ele também vivenciou, pela sua própria experiência, durante o seu ministério, aquilo que é realmente uma vida de oração. Se tivéssemos de apontar alguém, algum personagem da Bíblia que foi exemplo de oração, sem dúvida que Jesus é o maior exemplo que encontramos na palavra de Deus. Mas há uma pergunta: nós cremos na oração, no poder da oração? Eu tenho a certeza que se eu pedisse aos meus queridos irmãos que se manifestassem, todos levantariam a sua mão. Sim, nós cremos no poder da oração. Nós queremos que Deus responde às orações dos seus filhos. Todos levantariam sem dúvida a mão. Nós queremos que Deus responda às orações dos seus filhos, porque Deus tem respondido
as minhas orações? Mas eu poderia fazer ainda uma outra pergunta. Quantos têm alcançado sempre as respostas às suas orações? E eu disse sempre. Quantos têm orado e Deus sempre tem respondido? Eu não estou a pedir para levantarem a mão, mas se eu pedisse, alguns levantariam, se calhar outros deixariam a mão para baixo, não levantariam. Sabem porquê? Porque provavelmente muitos dos meus queridos já experimentaram o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Há quem afirme que Deus sempre responde. Há quem diga que Deus diz ou sim, ou não, ou espere. Eu não vou contestar isso. Mas o que eu vos posso dizer é que já experimentei algumas vezes em minha vida o silêncio de Deus. E olhem, uma ilustração disso é também o apóstolo Paulo. Diz a Bíblia que Paulo, por 3 vezes, orou ao Senhor para que lhe tirasse um espinho na carne. Há muita coisa em relação a este espinho. O que é que seria este espinho? Não vamos entrar por aí. O que é certo é que ele diz que orou por 3 vezes, pediu ao Senhor que lhe tirasse o espinho na carne. E Deus respondeu-lhe: sim, está bem, eu vou tirar-te esse espinho da carne. Não, Deus não respondeu assim. Deus respondeu-lhe: não, eu não vou tirar-te esse espinho da carne. Deus também não respondeu assim. Então se calhar Deus respondeu: olha, espera, que eu vou pensar se te vou tirar esse espinho da carne, espera. Deus também não respondeu assim. Como é que Deus respondeu? É isso. Deus apenas lhe respondeu: olha, Paulo, a minha graça te basta. E essa foi a resposta que Paulo obteve de Deus. E às vezes nós também, quando oramos, a única resposta que obtemos de Deus é essa: a minha graça te basta. E a graça de Deus se manifesta de várias maneiras. A graça de Deus se manifesta quando nos concede a cura, mas também a graça de Deus se manifesta quando não acontece a cura de uma doença, de uma enfermidade, como era o caso de Paulo. A graça de Deus acontece na vida do crente e Deus quer que aconteça. A minha graça, essa te é necessária. Bom, e queridos irmãos, qual é o critério de Deus para atender às nossas orações? Então, o que é necessário para que Deus realmente ouça e atenda de uma forma positiva às nossas orações? Bom, vamos pensar. Alguém poderá dizer: se tivermos fé, Deus vai responder, Deus vai atender. Nem sempre é assim. Paulo não era um homem de fé. Mas Deus disse: olha, a minha graça te basta, mas o espinho continuou na sua vida. Não é? E Paulo orava para que Deus lhe tirasse o espinho. Se formos perseverantes, Deus vai responder. Nem sempre acontece. Se merecermos, Deus atende. Então aí nem sequer vamos discutir, porque nós realmente não merecemos nada. Se vamos pelo capítulo do merecimento, Deus nunca vai atender, então. Porque nós não merecemos mesmo nada. Não é? Bom, nós vamos voltar ao texto, e o texto está lá projetado, e reparem em 3 aspectos que são inegáveis neste comentário de Jesus acerca da oração.
Primeiro nós temos uma promessa. É feita uma promessa. E qual é a promessa? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Esta é a promessa. É inegável. O Senhor está aqui a fazer uma promessa. Ele diz que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E aquele que bate, abrir-se-lhe-á. É isso. Mas depois nós vemos uma promessa repetida. Exatamente isto que eu acabei de citar. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate abrir-se-á. Promessa repete-se. E em terceiro lugar, nós temos uma promessa ilustrada. O que é que diz o texto? Jesus usa ali uma ilustração, uma espécie de uma parábola, uma ilustração. Ele disse: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará as boas coisas. Então aqui temos a promessa repetida. Quanto mais vosso Pai Celestial vos dará as boas coisas. Nós reparamos neste comentário de Jesus acerca da oração que há 3 verbos, e estes 3 verbos são 3 imperativos, porque primeiro diz pedi, em segundo lugar buscai, e em terceiro lugar batei. E reparem que estes verbos estão no imperativo. O imperativo é um modo de ação. Pedi, ou seja, que possam agir pedindo. Buscar, é necessária ação quando se busca, quando se vai à procura de alguma coisa. Bater também envolve uma ação. Batei. Por isso está no imperativo. A ideia é de uma ação contínua. Pedir e continuar a pedir. Buscar e prosseguir nessa busca. Bater até que se abra. Isso. A posição ou o sentido dos verbos que temos aqui nos indicam exatamente essa ação. É uma ação que se vai repetir com o tempo. Hoje pedimos algo ao Senhor e amanhã continuamos a pedir. Não desistimos. Hoje buscamos. Amanhã continuamos nessa busca. Hoje batemos. E amanhã continuaremos a bater à porta do Senhor. É por isso que Paulo diz: orai sem cessar. Sede perseverantes na oração. Alguém aqui está a lutar com Deus por uma bênção não recebida? Alguém aqui está a pedir a Deus um milagre que ainda não foi operado na sua vida? Alguém aqui está à espera de uma resposta que ainda não foi obtida? Será que aqui há alguém a precisar urgentemente de uma intervenção de Deus? Então o Senhor nos diz: pedi, buscai, batei. Numa ação contínua. Não desistas. Pede, busca e bate. Proponho-me analisar as ideias principais destes verbos apresentados aqui em São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi, buscai, batei. Aqui há uma ação progressiva, como eu disse. A primeira opção que temos e que Jesus nos coloca, que Jesus nos dá aqui, é pedir. Esta é a primeira opção. Pede.
Mas há uma segunda opção. E a segunda opção é buscar. Busca. E há depois uma terceira opção, que vai para uma ação ainda mais dinâmica. Bate. Cada uma destas três ações nos mostra que orar, o que é orar, como orar e o que é insistir na oração ou permanecer na oração. Ou seja, orar, o que é orar, como orar e como permanecer na oração. E às vezes isso não acontece na vida cristã dos filhos de Deus. Às vezes oramos esporadicamente. E apenas isso. Às vezes só oramos quando há necessidades, quando há problemas, quando há dificuldades. O que Cristo aqui está a ensinar é que é preciso orar, é preciso saber como orar e é preciso permanecer na oração ou insistir na oração. Ou seja, uma dinâmica que vai de uma experiência mais simples para uma experiência mais intensa. Pedir, depois uma experiência mais intensa, buscar, e ainda outra experiência ainda mais intensa, bater. Bater. Pedir por quê? Deus não sabe tudo o que nós precisamos? Sabe ou não sabe? Sabem, nesta ilustração de Jesus, quando Jesus diz, olha, qual é o pai que pedindo-lhe o filho o pão lhe dará uma pedra, pedindo-lhe um peixe lhe dará uma serpente? Nesta ilustração, aquilo que vemos é que o pai sabe muito bem quais são as necessidades do seu filho. E por isso ele não dá pedra nem serpente. Como ele sabe quais são as reais necessidades do seu filho, ele dá aquilo que é certo. Aquilo que ele entende. Ainda que o filho lhe peça um pão, ele não vai dar uma pedra, vai dar sempre o pão. Quanto mais vosso Pai Celestial sabe, o vosso Pai Celestial vos dará boas coisas. Meus queridos irmãos, a oração não tem a função de mudar a mente de Deus. A oração não é uma forma de convencer a Deus a dar-me aquilo que eu preciso. Não tentemos fazer isso, porque não vamos convencer. A oração não é importante por causa de Deus, mas a oração é importante por causa de nós, da nossa necessidade. Ok? O que é melhor para nós está além da nossa compreensão. Mas Deus conhece muito bem o que é que nós precisamos. E é por isso que a Bíblia diz que às vezes não sabemos pedir como convém. E então o Espírito faz o quê? Intercede por nós e diz com gemidos que inexprimíveis. Eu preciso de pedir, não por causa de Deus, não para convencer Deus, mas para preparar o meu coração para receber a bênção. E é por isso que a oração deve ser contínua. É por isso que eu não devo orar hoje e agora, muito bem, daqui a uma semana, Senhor, voltamos a encontrar-nos, voltamos a falar. A nossa vida cristã não irá a lugar nenhum se essa for a nossa experiência. A oração não é um prevalecer sobre Deus, mas sim para prevalecer sobre nós mesmos. Para isso é a oração. Por isso Jesus nos diz, pedi e dar-se-vos-á. Mas pedir o quê? O que é que devemos pedir a Deus? Na última parte, na ilustração que Jesus conta, ele diz o que é. Ele diz as boas coisas. Quanto mais o vosso Pai não vos dará as boas coisas. Porque Ele é bom, porque Ele ama. E o que são boas coisas?
Só Deus pode saber o que é bom para nós. Ah, pastor, eu sei muito bem o que é bom para mim. Cuidado, às vezes estamos enganados. Só Deus sabe. Muitas vezes aquilo que pensamos que são boas coisas não são. Bom, mas então, pastor, lá eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou a precisar mesmo de uma boa coisa, estou a precisar de saúde. Então eu peço a Deus saúde, isso não é uma boa coisa? E eu respondo, só Deus sabe. Eu perdi o meu emprego, não tenho trabalho, estou a pedir a Deus que me dê um emprego. Não é uma boa coisa? Um emprego para sustentar a família? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Pois é, queridos irmãos. Pedir outras coisas que fazem parte das nossas necessidades básicas não é uma boa coisa? Eu volto a dizer, só Deus sabe. Sabe, um dia houve um irmão que falava comigo e dizia, pastor, ore por mim, porque esta semana eu vou a uma entrevista para um emprego e eu necessito muito desse emprego. E eu perguntei, o irmão está a orar? E ele disse, sim, tenho orado, pastor. Tenho orado todos os dias. Eu peço a Deus, eu clamo a Deus que me ajude para que esse emprego possa ser meu. Eu disse, está bem, irmão, eu também irei orar. E este irmão ficou muito feliz porque ele pensou, o pastor vai orar e de certeza que Deus vai ouvir o pastor. Deus vai atender a oração do pastor e então eu vou ter o meu emprego. Mas sabem o que é que aconteceu? Ele foi à entrevista e não teve o emprego. O emprego foi dado a outra pessoa. E então ele veio ter comigo muito triste. E disse, o pastor não orou. E eu disse, orei sim, irmão. Orei sim, mas eu não tive o emprego, pastor. E eu respondi, só Deus sabe porquê. Só Deus sabe porquê. O que é certo na história e na vida deste irmão, que mais tarde ele arranjou um emprego. E este emprego foi uma bênção para a sua vida. Porque é que ele não foi logo para a primeira vaga? Só Deus sabe. Só Deus sabe. E às vezes nós queremos antecipar-nos a Deus. Sabem, em Mateus capítulo 6, versículo 32, Jesus disse, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas... E o que é que vem a seguir, mas? Vamos ver um pouquinho mais adiante. O vosso Pai Celestial sabe que tu precisas de saúde, o vosso Pai Celestial sabe que tu precisas de emprego, o nosso Pai Celestial sabe que precisamos de todas as outras coisas básicas para a nossa vida. Mas só Deus sabe. Só Deus sabe. É isso, meus queridos irmãos. Buscai e achareis. É o segundo verbo. Buscar é procurar. E buscamos quando se trata de algo importante para a nossa vida. Uma coisa é pedir, outra coisa é buscar. Isso envolve uma dinâmica. Eu tenho que fazer alguma coisa para adquirir aquilo. É como na história que eu contei para as crianças. O menino pediu, sim, e está muito bem, ele pediu. Mas agora ele precisava de fazer outra coisa. Ele precisava de buscar. E este buscar é exatamente fazer a sua parte. A parte que lhe compete a ele fazer. Isto é buscar. Não é simplesmente pedir, mas buscar implica numa ação maior do que pedir. O resultado de um desejo intenso é buscar. Uma atitude fervorosa, dinâmica, isso é buscar.
você quer receber uma bênção de Deus, peça, mas não fique parado, apenas pedindo. Vá em busca. E quando você busca a bênção, a promessa é que você achará a bênção. É como aquele homem que está desempregado, e eu vou voltar a falar num outro desempregado, e realmente ele está a orar cada dia, a pedir a Deus que ajude a arranjar um emprego, mas ele fica em casa, deitado, à espera que alguém lhe venha bater à porta e que lhe diga: olha, eu tenho um emprego para ti, eu tenho um trabalho para ti. Esta pessoa nunca irá receber a bênção, porque ela não está a fazer aquilo que deveria fazer. Buscar aqui é aquilo que chamamos de fazer a nossa parte, aquilo que nos compete. Mas depois o verbo a seguir diz: batei. Batei. Significa mais do que pedir, significa mais do que buscar. Aqui achamos a ideia da insistência, da permanência. Batemos a uma porta quando ela está fechada e continuamos a bater à espera que ela se abra. É isso que fazemos. Sabem, eu fui colportor quando estava na Faculdade de Teologia. Não sei, muitos se calhar não entendem o que é que significa, o que é ser colportor. Mas colportor é alguém que procura disseminar o Evangelho, a palavra de Deus, através da literatura cristã, da nossa literatura. E eu, quando era estudante, para poder subsistir nos meus estudos, eu ia colportar. E às vezes, quando tínhamos o nosso período de férias, cerca de 3 meses, quase 3 meses de férias, então eu ia para uma cidade distante ali da faculdade e ia fazer colportagem. Levava livros, ia tentar vender estes livros, e era através do produto da venda destes livros que também eu ganhava o sustento para os meus estudos, para a minha vida. E também era uma forma de disseminar a palavra de Deus às outras pessoas. Isto é colportar. Então um dia eu colportava e vendeu um livro a uma senhora. O livro chamava-se Colunas do Caráter. O livro do autor era o professor Schwantz. Um excelente livro, Colunas do Caráter. E eu vendi muitos desses livros. Então havia uma senhora que fez a encomenda desse livro. E no dia em que eu fui entregar o livro àquela senhora, eu bati à porta e a porta não se abriu. E eu continuei insistindo, batendo à porta, e a porta não se abria. Isto acontece com muitos colportores, infelizmente. A porta permanecia fechada, eu batia com insistência, falava: minha senhora, abra a porta, por favor, eu estou aqui para lhe entregar o seu livro. Eu tinha a percepção de que ela estava dentro de casa. Ou ela não ouvia, devia ser muito surda, ou então realmente ela não queria mesmo abrir a porta, ou então, espera lá, estou a fazer aqui um juízo precipitado. Realmente ela não estava em casa. Então eu fui embora com o meu livro na mão. E no dia seguinte fui trabalhar. E quando voltei, eu disse: vou passar por lá antes de ir para casa. E passei. E a porta não se abriu. Batia outra vez e a porta continuava fechada. Batia insistentemente e a porta não se abriu. Durante toda aquela semana eu passei sempre por lá, de manhã, à noite, à tarde. E aquela porta nunca se abriu. Eu queria muito entregar aquele livro àquela senhora por 2 razões. Porque eu conhecia aquele livro e sabia que aquele livro era excepcional. Tinha uma mensagem poderosa, uma mensagem forte. E outra razão, porque eu queria muito entregar aquele livro, é que eu queria receber aquele dinheiro que me fazia imenso jeito, não é? Mas a porta se fechou. E então sabem o que é que eu fiz? Eu voltei para casa com o meu livro
Eu já tinha um daqueles, agora tinha 2. E quando eu cheguei à faculdade, eu pus-me a pensar, o que é que eu vou fazer com este livro que esta senhora não quis receber? Então lembrei-me de um senhor vizinho meu, que sempre que falava acerca de Jesus, ele não queria falar acerca de Jesus. Ele tapava os seus ouvidos e dizia, olha, por favor, eu não quero falar acerca disso. Não quero que você me fale acerca disso. Você tem lá a sua religião, fique com ela, mas não fale comigo sobre isso. E então eu resolvi oferecer aquele livro a este senhor. Disse, olha, eu trago um livro para si, eu sei que você gosta de ler, eu ofereço-lhe este livro, Colunas do Caráter. Ele olhou para o livro e disse, ok, obrigado. E começou a ler o livro. Passou muito tempo. E um dia ele veio ter comigo e trazia o livro debaixo do braço. E disse-me assim, meu caro amigo, eu li o seu livro, eu venho trazer-lhe de volta. Disse, não, ele é seu. Ele disse, ok, mas eu vou então emprestar a outra pessoa. Mas olha uma coisa, quando é que o senhor vai à igreja? Eu disse, olha, eu vou à igreja no próximo sábado. E ele disse, então eu quero ir consigo à igreja. E aquele homem começou a frequentar a igreja por causa de um livro, Colunas do Caráter. Eu não esqueço este livro e não esqueço esta história. E aquele homem tornou-se cristão. Meus queridos, naquele dia eu bati, e a porta estava fechada. A porta não se abriu. Mas outro coração Deus estava a preparar para que aquele belo livro pudesse ter realmente um efeito na vida daquela pessoa. Às vezes nós não entendemos porque batemos tantas vezes e parece que a porta continua fechada. Aqui está a chave, a oração, a fé. Meus queridos, eu vou terminar por aqui esta manhã. E vou terminar por várias razões, porque o nosso tempo já vai longo e eu não quero que os meus queridos no próximo sábado digam assim, demora muito o culto, então eu não vou à igreja. Não quero. E também não quero arranjar um problema com a minha esposa. Logo mais que ela hoje veio aqui ao púlpito e ela deu-me já as recomendações que deveria dar. Veio pelo caminho dizer, cuidado, não ultrapasses os 25 minutos. Eu lamento muito, querida, mas os 25 minutos já passaram. Mas eu vou ficar por aqui. Meus queridos, só terminar com uma pequena história. Eu gosto de contar histórias, vocês sabem. Havia um soldado que no tempo da guerra tinha perdido uma perna. E então todos os dias ele ia com a sua muleta na direção de uma igreja, numa quarta-feira, noite de oração. E aquele soldado entrava naquela igreja e ajoelhava-se. E estava ali muito tempo em oração. E um dia, ao sair, ele fazia isto várias vezes. E um dia, ao sair, ele ouviu um comentário de alguma pessoa que passava na rua e que disse, olha, ele foi ali àquela igreja, se calhar, para pedir a Deus que lhe devolva a sua perna. Ele ouviu aquele comentário, voltou-se para trás e disse, meu amigo, eu não fui à igreja pedir a Deus que me devolva a perna, mas eu fui pedir a Deus que me ajude a viver sem esta perna. Meus queridos amigos, o que é oração? Se calhar hoje nós compreendemos um pouco mais daquilo que é a oração. E compreendemos um pouco mais também daquilo que é a nossa necessidade de oração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Que assim seja. Amém.
Senhor.